Olá, Maria Flor. Meu nome é Renato. Tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria de saber como é que foi para vocês participar do Festival Prêmios. Foi muito bom, né? É um festival que tem premiação também, mas eu acho que quando a gente entra para participar, claro que a premiação é maravilhosa, mas quando você entra com o foco de fazer um trabalho legal para o público, é o mais interessante, porque é uma vitrine, né? Eu lembro que nas entrevistas lá eu disse a mesma coisa. É um festival que funciona realmente como vitrine aqui, não no Recife, eu digo em Pernambuco. E é bacana porque é uma experiência muito boa, você aprende a lidar com outras bandas também, faz amizades, né, tanto no âmbito do trabalho quanto amizades pessoais. Tem a premiação, muito bom também, nós levamos o 3º lugar, mas o grande prêmio mesmo foi a movimentação que teve, principalmente nas redes sociais. Nós tivemos um retorno muito bacana de pessoas que estão até hoje efetivamente curtindo a banda, vendo o nosso material, e isso realmente é bacana, né? O prêmio é bom, mas também por conta disso a gente tocou no Carnaval do Recife, que também é outra vitrine. Uma vitrine maior até, né? É verdade, a quantidade de pessoas também, apesar de que nos shows do Pré-Amp desse ano, e eu acompanhei anteriores também, sempre lota mesmo, a Rua da Moeda fica intransitável. Todas as paralelas ali da Rua da Moeda ficam bem cheinhas. Muito bom. Você acha que tem algum certo tipo de preconceito com o nome do festival? Deixa eu ver se eu explicar melhor agora. O festival Prêmios é voltado só para bandas regionais, ou ele é abrangente? Não, eu não acho não que existe preconceito não. Inclusive as bandas que mandam material é dos mais diversos ritmos. E aí tem uma curadoria que vai fazer essa pré-seleção. E a partir dessa pré-seleção, aí pode sair mais pro rock, mais pro samba rock, mais pro... Aí vai depender, porque eu já vi, a cada ano eu vejo que tentam variar bastante, assim. Eu não acho que quem tem banda tem que ficar com receio de mandar, não, anda mesmo. E é o que a gente sempre faz, porque o receio, ele impede você, muitas vezes, de tentar. Pois é uma história muito bacana, né? Hoje mesmo eu vim pra cá de Cabugá, né? E começou mais ou menos assim mesmo. Eu moro em Jardim Brasil 2, em Olinda. E quem mora nesse bairro tem 2 opções de ônibus para vir para o centro do Recife, que é o Jardim Brasil 2 Cabugá e o Jardim Brasil 2 Estrada de Belém. E o Belém, ele demora demais. Sempre o pessoal opta por pegar o Cabugá, né? Só quando realmente vai para lugares que só um deles passam. E o compositor Felipe Soares, que é nosso guitarrista, mas recentemente nós temos um outro guitarrista no lugar dele, está só na produção comigo. Ele compôs uma música chamada Vou de Cabugá, né? E o refrão é exatamente isso, vou de Cabugá porque Belém demora. E isso começou numa brincadeira, ele e um outro amigo nosso, e de repente foi começando a levar mais a sério, e eu comecei a estudar, e ele também. Comecei a estudar música, aí é mais recente, mas comecei a estudar a parte mais jurídica, né? CNPJ, como organizar a banda mesmo, fazer algumas oficinas, até através de alguns projetos, como o próprio Abril pro Rock, que é outro festival, e que faz oficinas, é sempre interessante, é o pessoal que tem banda participar, e fomos nos profissionalizando, e a banda foi tomando uma magnitude diferente do que a gente pensava no início, né? Em termos de tudo, assim, principalmente essa parte organizacional, que eu acho que é o que pesa bastante na hora de trabalhar mesmo com a banda. Na verdade, eu não percebi ainda que ela está fazendo sucesso, né? Eu acho que o bacana, eu acho que além, fora da palavra sucesso, eu digo que é o reconhecimento. Que a gente já tocou em outros festivais, tocamos no festival no Rio de Janeiro, no Web Festivalda, e é interessante como as pessoas recebem o som da gente, porque nós tocamos uma mistura de samba, frevo e rock. Então já é uma coisa um pouco mais diferente do que costumeiramente o pessoal vê. E eu também trabalho com dança. Então eu danço no palco e é aquela coisa, aquele choque para o pessoal, principalmente para quem não conhece o frevo, né? Fica meio sem entender o que está acontecendo. Então, é bem isso. Né? Olá, meu nome é Franciele. Por que misturar o frevo, o samba e o rock? Pois foi a mistura dos integrantes. Felipe veio do punk rock, né? Ele tocou punk rock muitos anos, então ele veio com influência bem mais pesada na guitarra, e a gente conversava, dá uma maneirada aí,
vamos tentar trabalhar tal coisa. E eu puxo muito pro frevo, né? Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto tanto da parte frevo cantado, né, tocado, quanto o dançado. Então eu puxo sardinha sem o menor problema. Aí comecei a, vamos colocar isso aqui, vamos agregar aí um sopro, que eu acho bem bacana o trabalho de sopro nas bandas. E as influências mesmo de cada um da banda trouxe essa mistura do samba, do frevo e do rock. As composições de Felipe, depois do tempo, começaram a conter muito samba, né? Tem muito samba. E para não ficar numa linha só, a gente tentou misturar e é o que a gente está fazendo hoje. As músicas já vêm com uma forma, desse formatinho assim. E eu vou dizer mais, qual é? Né? Não é nem foi, ela continua sendo, é realmente a parte financeira. Né? Você ter uma banda não é fácil, você tem que manter uma qualidade e sempre crescer. Então essa parte é difícil, principalmente pela cena musical. A gente sabe de algumas dificuldades que são enfrentadas em relação à viagem, por exemplo. É sempre bem, tem que ter um controle muito bom, porque eu tenho 6 músicos. Então, eu tenho que viajar com 6 pessoas, fora eu. E tudo isso requer todo um trabalho de pré-produção. Né? É um desgaste muito grande, mas que, claro, tem um retorno massa. Principalmente esse retorno de conhecimento, né? que é o mais importante agora para a banda que está iniciando. Realmente, para mim, está iniciando. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades é essa. Porque o som é muito bacana, todo mundo quer fazer, todo mundo quer... Mas a parte estrutural não é fácil, principalmente a parte jurídica. Você tem que estudar bastante para manter tudo em dia, ter um material pronto para qualquer oportunidade que surgir, você está com tudo pronto. Nós organizamos para conter gastos os próprios integrantes produzirem seus próprios materiais. Nós fomos buscar formas de aprender a fazer edição de imagem, edição de vídeo, gravação, conseguir câmeras de alta qualidade para fazer nossos próprios videoclipes, que é o que a gente faz hoje. E quando tem algum material na internet, aí vocês vão participar de um concurso para ganhar um videoclipe. A gente tenta ingressar também, assim a gente ganhou mais um videoclipe. Quando vai gravar material de voz também, tenta conseguir agregar a maior forma de conseguir essa parte financeira sem tantas dificuldades. Mas a gente sabe que é uma parte complicada assim, de enfrentar, principalmente no início. Acho que essa base agora é aquele momento que a gente tem que aparecer, tem que investir bastante. Olá. Pois nós temos um repertório bem variado, né? Apesar de ter essa sonoridade do samba, frevo e rock, tem sempre aquele momento do show mais elevado, um momento mais calmo e terminar o show mais efervescente, né? A gente chama de ensolarado porque é o nome de uma das músicas da gente. Cada música, obviamente, tem sua forma de passar aquela energia, mas o ideal da banda é sempre passar muita alegria. Por isso, um trabalho visual também, a gente se preocupou bastante com figurino, a banda tem figurino, se preocupou com detalhes no palco, a formatação, como colocar os músicos, como impacta melhor, como as pessoas recebem aquela música de melhor forma. E eu trabalhei com teatro também um tempo e tento aplicar todos os conhecimentos, por mínimos que sejam, no palco, nessa hora. Então, tem um trabalho visual de prender o público com as mãos, com o corpo, de dançar, porque eu não danço só o frevo. Durante o show todo, eu tento fazer algumas performances que a pessoa consiga enfatizar naquela frase da música, naquele trecho, o sentimento que a música passa. Tem uma música nossa que se chama Semitom, que é de Felipe, ele é o nosso compositor, que ela fala musicalmente de um ser que você ama, né? Então, no seu corpo dedilhar uma escala cromática. Então, é embutido ali a forma que você quer tocar o corpo da pessoa. Aí, como é que eu vou falar isso para o público, né? De uma forma mais fácil. Então, eu trabalho as mãos, trabalho o corpo para tentar passar para eles, mas, no geral, é a alegria, em algumas músicas é a emoção mesmo, sentir o amor mesmo. Não, na verdade, é Felipe, né, o compositor da gente. E ele nunca falou muito, não, sobre essas composições dele. Eu que, às vezes, fico fuçando, procurando saber, mas não na verdade, não foi desilusão amorosa. Ele observa mais os outros. Ele, em quase todas as músicas,
ele não tem muito dele. Claro que sempre tem, para quem compõe sabe que sempre tem uma pitada da própria pessoa que está compondo. Mas ele observa muitas pessoas e a gente conversa muito sobre isso, né? Agora mesmo ele estava compondo uma música inspirado numa amiga nossa, né? E ela só vai saber quando a música for lançada, ela ainda não sabe disso. Mas é bem bacana porque desprende um pouco, né, do compositor e abre um leque para que ele possa viajar mesmo no que as pessoas pensam. Isso é até mais fácil de passar para o público na hora, no show. Assim. Muita gente se identifica com algumas letras, isso é bacana. Tem sim. Quando eu era pequena, eu não escutei muita música que geralmente as crianças escutam. Por quê? Não por não querer, mas meu pai sempre gostou muito de vinis, né? Ele sempre teve passa-disco na minha casa, toca-disco. E muitos vinis. E ele escutava muita cumbia, guaracha, merengue, salsa, frevo de bloco, muito frevo de bloco. E minha mãe também escutava bastante coisa. Eu comecei a escutar esse universo. Depois eu comecei a escutar nos frevos, em alguns frevos, ele tem alguns frevos de rua também, o sopro. E eu comecei a me encantar com o sopro quando eu era pequena, na verdade. Eu não conseguia nem pegar no sax, né, que eu era muito pequena. E aos poucos eu fui ouvindo outras coisas. Eu mesma comprava o vinil, eu vinha aqui para o centro do Recife e comprava o vinil, né? Eu gosto desse vinil aqui, eu quero isso aqui, a Dona Irã Barbosa. Aí comecei a escutar. E me apaixonei por uma pessoa, o trabalho dela, a forma dela interpretar, que eu sempre gostei, até hoje gosto, que é a Elis Regina. Felipe já escutou muito rock, foi um pouco diferente de mim. Ele, até na hora de compor, no início, ele tinha um trabalho mais pesado mesmo, musicalmente. E aos poucos ele foi cedendo, modificando isso, de acordo também com o que ele ouvia. O percussionista da gente também, ele tem um trabalho muito bacana de descobrir sons. Então ele toca com a garrafa, que só pode ser de determinada cerveja, porque aquela cerveja tem a garrafa perfeita, todas as outras não têm aquele som. Aí ele coloca um papeiro, assim, uma panelinha para fazer também. Isso são detalhes que eles pegam também de outros sons que eles escutam, né, referências. E em relação às composições também, o Felipe teve um contato com alguns vinis também de Caetano Veloso, que a gente escuta até hoje, Gal Costa, todo aquele material da Tropicália, da época da Tropicália, que é muito bom. E influencia até hoje, assim, para mim, principalmente Elis, a forma que ela cantava, assim, de se expressar, me influencia até hoje. Ela é uma das grandes inspirações para mim, né, e até para o próprio compositor, Felipe. Apesar de que ela interpretava, né? Mas os grandes compositores, Chico Buarque, que ela interpretou, Felipe consegue buscar algumas coisinhas de lá. Pois é, eu costumo dizer uma coisa, e até ontem estavam brincando comigo, né, os meninos, a gente se encontrou para tirar 2 músicas novas, e eu estava pintando as unhas na hora. Aí ele, você vai pintar a unha? Eu canto com a boca, não canto com a mão. Né? Vamos lá, vamos aproveitar o tempo. E eu digo isso sempre. Não existe o fato de você fazer muita coisa, você não conseguir dar conta disso. Eu acho que existe organização de tempo. E eu sempre tive isso desde pequena. Até para coisas mínimas dentro de casa. Tem que organizar a casa. Pronto. Então eu tenho X tempo para organizar a casa, porque de tal hora eu tenho que começar a me arrumar para sair. E sempre foi assim até hoje. Antes eu tinha um trabalho de dança mais intenso, então eu vivia num horário mais acochado, porque era em lugares diferentes, num ponto do Recife, num ponto de Olinda, e começou a ficar um pouco menos tempo para dormir, por exemplo. Aí eu comecei a me reorganizar em relação aos horários, mas sempre consegui manter isso, né? Tem um horário de estudar na faculdade, tem um horário de estudar em casa para a faculdade, tem um horário de estudar música também, que eu tenho 2 cursos. Eu comecei agora um de canto e comecei agora também um de sax, que é um instrumento que eu gosto. E não é fácil conciliar, mas é fácil organizar o tempo. Que aí eu sei o que exatamente eu consigo dar conta. Ando muito de bicicleta, né? Hoje é o meu maior transporte, para todos os lugares, faculdade, curso, para onde eu for, porque eu tenho precisamente o tempo que eu vou chegar. Aí isso é bem bacana, tem facilitado muito para mim. Transitar no Recife não é tão fácil mais, né? Acho que já foi esse tempo há muito tempo. E Olinda também não é diferente, então a bicicleta tem me ajudado bastante, mas no geral eu tenho muito cuidado com a organização de tempo, para dar conta de todos os objetivos, né?
Pois é, o figurino da banda, a gente faz um desenho, eu também faço alguns desenhos, não tão profissionais, mas já faço alguns desenhos, como a capa do disco também. Eu fiz a parte de ilustração e aí Felipe fez a parte digital, né? Para levar ele para o computador e organizar ali. Isso também é uma forma de conter alguns gastos. Com o figurino é a mesma coisa, a gente faz um desenho e temos um grande parceiro nosso chamado Mozart Albuquerque, que ele também é artista plástico e fotógrafo da gente. E ele faz essa parte também junto com a gente, de organizar o figurino. A gente pensa de que forma o figurino vai impactar. Esse último trabalho que a gente fez, o disco, se chama Coração Alegórico, então pensamos como chamar a atenção para o coração. Até a minha sombrinha, na hora que eu danço, a sombrinha do palco, de show, é diferente da minha sombrinha de frevo normal. Ela tem luz, é uma luz vermelha, porque aí quando a gente está dançando e eles diminuem a luz, fica o vermelho da sombrinha lembra um pouco mais o coração. Tudo isso a gente acaba se preocupando. Para a dança é diferente. Essa roupa que eu estou hoje, na verdade, é um figurino meu de frevo. E eu costumo dizer que meus figurinos de frevo se criam sozinhos. Eles têm alma própria, porque eu tenho um figurino masculino, eu saio vestido de homem, na maioria, nas aulas, né, e durante o carnaval. E aí o pessoal sempre brincava, poxa, tu nunca vem na versão feminina, na versão feminina. E aí um dia eu mudei, tirei a calça e coloquei a saia, né. Aí se criou um novo figurino, e aos poucos eu ia colocando a gravatinha, ia colocando um detalhe do brinco todo, e assim vai se criando. Mas na banda não, na banda tem todo um processo de pesquisa, de cuidado, de tamanho. Não pode ser muito longo, porque eu danço frevo, tem que ter um cuidado. Não pode ser muito curto, eu coloco um short que combine com o vestido. E assim a gente vai se moldando, pesquisando bastante. Obrigada. De ensolarada, o clipe de ensolarada. Todo mundo pensa. A ideia era essa. Fica. E a sacada também maior daquele personagem. Ferreira. A história, né? E aquele modelo, um sonho. Aliás, um mix, né? Um mix do casamento. Esse trabalho tem seu filho. Em relação a videoclipes, claro, tem sim. A gente já está com a proposta de novo vídeo. Estamos fazendo edição de material, levantamento de custos, tudo que a gente sempre tenta reduzir. Esse videoclipe é bem bacana, a gente fez uma campanha na internet para conseguir mais fitas, porque o número de fitas que nós tínhamos com defeito, né, que as boas eu não iria usar. Até hoje a gente escuta umas fitinhas também. E o pessoal fez uma doação muito boa, a gente conseguiu fazer aquela roupa, né? Aí eu tive ajuda realmente de minha mãe, porque não foi fácil, né? Fita é muito difícil de se trabalhar, porque ela rompe muito fácil. E a ideia, né, que era passar aquela coisa de como está saindo água, ser o sargaço, e depois as pessoas começam a descobrir que é a própria fita. Pretendemos, sim, elevar, não mais com a fita, né, mas partindo agora até para a animação, que é um trabalho mais recente que a gente tem aprendido para colocar em prática e já está num andamento bom, né, inclusive a música que a gente trabalhou ontem já é a música desse videoclipe e a gente pretende já, não vou dizer o mês exato, mas bem próximo, está lançando esse material na internet, né? Que hoje é um dos maiores meios que a gente tem de divulgação. Não assisti muita coisa não, mas... Pois é, a gente vai estar começando agora, material de entregar mesmo, gravação de disco, para o próximo ano já, para esse ano não, porque tem um tempo, você faz o projeto, entrega e tem um determinado tempo para ser aprovado para o material do ano seguinte.
Não é muito fácil também, né? Requer todo um cuidado, porque tem que ser muito preciso, principalmente, como sempre, naquele material financeiro. Não pode ter nenhuma falha, porque posteriormente você não vai poder modificar. Então, é um trabalho muito cauteloso que a gente tem. Nós já havíamos feito no âmbito privado, né? Foi assim que a gente gravou esse segundo EP. E também foi um trabalho bem lento de fazer pesquisa, de conversar com pessoas, até de outras bandas também, com produtores, saber a melhor forma de fazer esses cálculos, de fazer a parte organizacional mesmo, a quantidade. Essa parte é bem rigorosa, né? Então, para os projetos de Funcultura, Fundarte, é bem bacana a gente ter essa cautela também. Quando a gente vai se inscrever no Carnaval, também é projeto, tanto Fundarte quanto a Prefeitura. E aí requer pesquisa mesmo. Eu acho que quase tudo que a gente faz tem um trabalho de pesquisa muito bom. Até para conseguir fazer da melhor forma, né? E tentar ser mais rápido mesmo, assim, porque geralmente é bem tardio. Não, eu acredito que, na verdade, não. Na verdade, é um processo de evolução, né? A banda, aos poucos, começou a aparecer. E à medida que ela vai aparecendo, vão aparecendo as propostas também, em outros aires, né? Como em outros festivais que a gente tocou fora daquela zona de conforto de estar tocando na sua cidade ou no seu estado. E aí entra o que eu tinha conversado antes, do cuidado com as viagens, né? Pela quantidade de pessoas. De acordo com as épocas também, acho que a banda sempre tem um som, principalmente nós que somos uma banda autoral, tem o seu próprio som, mas dependendo da época do ano a gente se adequa a muita coisa. Né? E em termos de evolução também funciona assim. Você toca num lugar e aí é chamado para um outro material, e aí toca no carnaval, e aí toca num âmbito privado, vai ter uma festa particular. E acontece também. É assim que a gente aparece e vai evoluindo. Não, interessante que, por enquanto, nenhuma foi pensada no videoclipe. Mas a primeira foi essa agora, quando ele, na verdade ele me mostrou a composição da última música há pouco tempo e enquanto ele foi falando, na hora que ele foi falando a letra pra mim e tocando, né, que ele já passou com a melodia, caramba, eu já fui imaginando os desenhinhos, as coisas, tudo. E quando ele acabou, guardei, né, pra mim. E aí depois conversei com ele, vamos tentar fazer um videoclipe para esse material, vamos conversar com o Mozart, nosso parceiro, para organizar isso. Aí ontem a gente marcou, se encontrou, só os músicos, para passar realmente a música, conhecer a letra, todos conhecerem a letra, e para que eu pudesse ver também com a banda como ia ficar aquele som, se adequava ao que eu estava pensando. Aí essa vai ser a primeira música que a gente, se bem que ela já está pronta, e eu pensei no videoclipe logo no momento que ele criou, mas as outras não. Ele fez a composição, nós gravamos e sentimos a necessidade de um videoclipe para vincular ela na internet mais facilmente. E aí foi realizado esse videoclipe, principalmente Ensolarada, porque Porta Aberta é um clipe muito bacana, mas é um clipe de estúdio. Chama atenção, mas Ensolarada acaba chamando muito mais pelo trabalho que se tem, né? Você brinca muito com as cidades de Olinda e Recife, tem imagens das duas cidades ali. E são as duas cidades dos integrantes da banda, né? Todo mundo de lá. A gente aproveitou a deixa e mostrou também lugares que muita gente não observa. Então, você faz uma viagem pelas duas cidades só assistindo o videoclipe. Isso é bom. São dois, né? Teve um primeiro que aí foi aquela fase de começar a se ouvir, né? A gente gravou um primeiro material ainda com menos investimento, mas tentando a melhor qualidade possível dentro do que a gente conseguiu. E depois de um tempo, graças a esse EP, nós amadurecemos bastante também para fazer o segundo. Mas são dois e agora a proposta que a gente está escrevendo é para o disco, que é um CD mesmo.
eu costumo ser bem realista, né? Então, eu acho muito restrito ainda, muito mesmo. E eu tenho, desde os 12 anos, assim, 11, 12 anos, eu comecei a levar mais a sério o frevo. Dançava quando era pequena, mas ainda era uma coisa bem de brincar mesmo. E depois comecei a fazer um trabalho mais profissional. Eu comecei a ver a realidade, que lá atrás já era bem triste. Tem evoluído aos poucos, mas acho que ainda tem um déficit muito grande, principalmente porque é a música do nosso estado. O frevo é nossa música mesmo, assim, onde você chegar e falar de Pernambuco, é bacana que as pessoas lembrem do frevo, né? E ainda não existe, na minha visão, esse investimento, nem nos cuidados com a dança, que é o passo, que a gente chama, o passo do frevo, nem com a música. E você se pergunta como um músico de frevo, um músico de sopro, né, que toca só no carnaval, sobrevive o resto do ano. Então, isso para mim não é muito bacana. Apesar de ter agora essa questão da música tocar na rádio, é muito pequeno o espaço, muito pequeno. Eu acho que não deveria ser uma coisa de obrigação, deveria ser uma coisa que as pessoas fizessem com naturalidade. Eu sou meio suspeita para falar, porque estou muito dentro mesmo do frevo, mas acho que falta mesmo a divulgação, o cuidado com o frevo, que já deveria ter vindo há muito tempo. Acho bom que tenham inaugurado um novo espaço, o Passo do Frevo, mas espero que ele permaneça, não seja só um momento, sabe? Que eu acho que esse é o grande foco. Não é só criar, porque criar talvez seja muito mais fácil, o difícil seja manter, né? Aquilo vinculado, as pessoas tendo acesso, entendendo como funciona, toda uma parte histórica, toda a importância que o frevo tem para o nosso estado. Eu acho que isso ainda não está muito longe para mim de ficar satisfatório. Não, eu acho assim que está bem andando junto aí com esse lance do frevo que eu falei, né? Ainda não está muito fácil, não. Inclusive, eu digo o inverso, é bem severo, né? Quando você entra, você vê aquela realidade. É difícil lidar, não temos muitos espaços, né? Então, são poucos festivais. Se existem muitos, eu não conheço, porque pelo menos que deem oportunidade, são poucos, bem poucos mesmo. E muita banda que está iniciando é pior ainda, porque você não tem determinado conhecimento, tem que ter uma base de estudo para conseguir chegar até lá. Quando chega, é uma dificuldade para conseguir entrar no material, né? Entrar naquela cena. Não é muito fácil. E o cenário independente é difícil demais, né? Porque, principalmente as bandas autorais, tem que agradar um público com algo que é muito desconhecido e que tem muita dificuldade de chegar até aquele público. Então, eu acho muito... É uma evolução, desculpa te interromper. De uma certa forma, é uma evolução, mas ainda é muito pequenininha, sabe? Pouquíssimos passos, mas está indo. Não, eu não acho que é por eles, não. Agora, eu acho até o inverso. Tem a própria galera das bandas está tentando se profissionalizar mais, porque está vendo nisso uma forma de conseguir novas oportunidades. Além de fazer muito conhecimento também, né? Tentar conhecer pessoas, conhecer projetos, conhecer formas de chegar até aquele público, investir no seu próprio trabalho. Não é, eu até entendo que não seja tão fácil para algumas pessoas investirem, porque é um trabalhinho árduo. Não é uma coisa que você vai fazer de uma hora para outra. Vou investir agora, trocar figurino, fazer não sei o quê, fazer todo um cenário. Não é muito isso aí, não. Mas todo mundo está tentando, de sua forma, evoluir. Eu acredito que, pelos festivais que a gente vai participando e vendo o amadurecimento de algumas bandas, aí começa a ter essa noção. Claro que a influência, né, do material do Mangue é absurda até hoje, mas muita gente já se desvincula um pouco do Mangue, né? Começa a criar novos sons. Isso, e começa a criar novos sons, isso é bom também. Eu acho que você não pode ficar engessado numa situação. Você pode pegar aquilo como base, como a própria Cabugá, que escuta muita coisa, né? Os integrantes entre si, e cada um em particular também escuta bastante coisa, isso é ótimo. Acho que foi um movimento muito importante, a gente não pode deixar de observar isso, né? Maria, tem que citar
Pois Coração Alegórico surgiu primeiro pelo nome de uma música, né? É uma das músicas do EP, chamada Coração Alegórico, e ela fala justamente de carnavais, né? De Recife, junta também Olinda, e a partir daí surgiu a ideia do figurino. A partir desse EP foi que a Cabugá começou não que nós não fôssemos sérios antes, mas começou a trabalhar mais firmemente nos projetos e criar todo um ideal. Então, veio o EP, nós pensamos na capa, não queríamos a capa com uma foto nossa, queríamos um trabalho que ficasse mais uma marca mesmo. E aí surgiu o desenho do Coração Alegórico. A música também, o ideal do frevo, Ensolarada, que veio com um trabalho de imagem também, a partir do videoclipe, e isso acabar fixando mais nas pessoas. Porta Aberta é uma música que envolve muito o público da gente. E falar de amor é eterno. Acho que todo mundo, de sua forma, na maioria das bandas ou em todas, acaba falando, e é uma forma que até hoje ninguém tem como tirar. O EP fala bastante disso, só que amores mais carnavalescos, sabe? Fala do momento de tristeza, mas de uma forma mais irreverente. Então, Coração Alegórico, como o próprio nome lembra, né? Alegoria, tudo, trata um pouco disso. Tem participações, né? Fábio Trummer, que é um grande amigo nosso, e nós fizemos a proposta para ele, eu conversei com ele, eita, que bacana, tal, vamos participar, vamos. Aí foi conhecendo a música, gravou junto com a gente. Orochka, que é aquele cara que brinca muito com a percussão, que eu falei antes, um percussionista maravilhoso, e está com a gente até hoje. Deco, que toca trombone como ninguém, e é um cara super divertido, gravar com ele é muito engraçado. E quando a gente gravou esse material, enquanto a gente gravava o disco, nós lançamos vários teasers de como estava sendo gravado, né? E era muito divertido, o Deco mesmo, ele dançava no meio do teaser, assim, ele estava tocando e ele estava se divertindo. E o EP, ele criou essa expectativa que até na hora de gravar parecia que a gente estava já num carnaval, nós estávamos num carnaval. E Daniel Ferraz, que é um músico muito bom, toca trompete, flugel, e arrasa no que faz, assim, brinca bastante também, é bem carnavalesco, uma pessoa muito irreverente. Toca com o nosso querido Spock, né? É um cara sensacional, e Daniel tem um pouco disso também, essa vibe de alegria, e foi ótimo, assim, o trabalho deles, as participações. Teve uma participação também de amigos, tem uma no finalzinho, de Coração, tem a voz de vários amigos nossos que gravaram com a gente. Esse é um coro no final, então a gente não pode deixar de falar, né? Nossos grandes amigos. Roberta, que é uma amiga pessoal nossa. Mozart Albuquerque, que eu já citei, que está com a gente em praticamente tudo. Mari, que é uma pequenininha, bem pequenininha, é a irmã de uma grande amiga minha, Larissa. E aí todo mundo se juntou e fez o sonzinho aí do final. Deu a oportunidade até para os amigos gravarem junto com a gente. Vocês ganharam no prêmio no Quinto Prêmio da ACIP como o melhor CD de cultura popular. Como foi? Foi muito bom, né? E muito engraçado a sensação, porque a indicação não é feita assim, a gente não fica sabendo que foi quando está no processo de indicação. De repente chega um e-mail dizendo que você foi indicado ao prêmio ACIP na categoria de melhor CD de cultura popular. Eu, como assim? Aí fui lá, né? Conheci na internet como era que funcionava. Liguei para o pessoal, gente, isso é verdade mesmo, pelo amor de Deus. Não, é verdade. E era através da internet também, né, votação. E a gente conversou com os amigos, galera, vamos dar uma força, tudo. E ganhamos. E a sensação de você subir para receber um prêmio é um reconhecimento do seu trabalho. Caramba, é impressionante. Impressionante, assim. O troféu mesmo, você pega... Claro que o troféu é super importante, mas a sensação de subir para pegar esse prêmio é como se fosse assim, caramba, deu certo o disco, cara. Todo aquele trabalho que a gente teve de pesquisa, de chamar as participações, de conversar com o pessoal, resultou nisso aqui. E agora a gente está novamente no ACIP, estamos concorrendo na categoria de melhor videoclipe com Ensolarada, esse de Ensolarada. E vai ser agora, dia 31, a premiação no São Luís, né? São Luís. E aí vamos ver, né? Daqui para o dia 31 tem muita água ainda para rolar. Acho que a
Não, tem trabalho de pesquisa também. Felipe veio do teatro também, né? Além das artes plásticas, da música, ele teve um trabalho com teatro bem intenso também. E isso ajuda bastante, porque o teatro ele abre a nossa mente, né? Abre as possibilidades, assim como a dança e como tantas outras artes. E acredito que isso influencia bastante, né? Além de tudo, ele pesquisa, faz pesquisas em livros mesmo, ele gosta muito de ler, internet, tenta se atualizar sempre, lê jornal, ele tem o hábito de ler sempre jornais. E tantas outras formas de pesquisar, vendo materiais em vídeo, escutando muita coisa. Acho que uma boa forma de você fazer música é escutando música mesmo, né? Até para conhecer novos instrumentos que às vezes você acha que conhece tudo e chega uma coisa aí que lhe encanta e que você não conhecia. Isso é bom na hora de fazer a letra. E o bom é que ele já faz a letra com a melodia. Então você já tem uma perspectiva de como aquilo vai ficar, né? Ele tem um trabalho de pesquisa muito bom, sim. Caramba, foi mais de um ano, foi bem mais de um ano. E se contar mesmo, eu acho que a partir do início da banda já é o momento de aprender. Se você contar mesmo no início, eu considero 3 anos para fazer tudo, porque aos poucos você consegue amadurecer, né? Acho que efetivamente um ano e pouco, trabalhando mesmo em cima do disco. Mas bem antes a gente já começa a ter uma noção de como funciona o mercado, qual a música que funciona para aquele mercado, de que forma a gente quer que aquela música chegue, se quer que chegue mais puxado para o frevo, quer que chegue um pouco menos irreverente, algumas que fizessem as pessoas pensar mais do que dançar mais. Aí tem toda uma preparação, mas eu acho que é isso, um ano e um pouquinho efetivos, né? Maria vai comigo. Nelson. Maria, Na verdade, eu sou curiosa, né, com algumas coisas. Então, no show eu uso um mini AB, né, que na verdade eu não uso aquele AB. Eu uso vários instrumentos pequenos. Percussivos, mas também trabalhei escaleta. Logo no início da banda eu tocava escaleta, que é um instrumento de sopro, mas ele tem a formatação de um tecladinho, né. E rói. E sai brincando com tudo. Apito, eu uso bastante apito também. Sempre sons diferentes, porque a banda já tem um material de som que eu acho bacana. Então, por enquanto, eu não estou colocando nada muito, mas estou estudando sax, que eu pretendo, logo mais, trabalhar um pouco de sax, quem sabe mais à frente uma flauta transversa, que eu também admiro bastante. Mas aos pouquinhos, por enquanto, tem um naipezinho ali para me ajudar, que toca muito, por sinal. Pois não é, eu costumo dizer que não é tão restrito não. Nesse festival mesmo, Preamp, a gente tentou enviar material para muitos lugares e tivemos um bom retorno. Assim. Conseguimos vários jornais que levaram nossa fotografia e a matéria do festival para muita gente. E eu percebo que à medida que a banda vai expandindo, existe uma facilidade maior desse material aparecer na mídia. No início é mais complicado, porque até a banda não tem, muitas vezes, tanto material para ceder para essas oportunidades. Agora, as mídias de TV e rádio ainda são bem mais restritas. As mídias de jornal impresso ou online têm sido muito mais fáceis de vincular o nosso material do que a TV e o rádio. Ainda está num processo que eu acho que a banda tem que aparecer ainda mais para ter essa oportunidade. Aí isso eu não acho tão bacana. Eu acho que a TV já podia e a rádio ter um trabalho mais forte em relação a isso, até para dar oportunidade das bandas aparecerem. algumas emissoras, né? É. Dá um freio. Tem muitos freios. Tem muito freio. Tem muitos motivos de freios também. É bem isso. Mas isso não é eu não vejo como um problema, não. Eu vejo como um desafio. Acho que aos poucos a gente vai vencendo cada desafio. As dificuldades fazem com que a gente conquiste mais coisas. Porque aí, efetivamente, você vai trabalhando para buscar e as coisas vão acontecendo. Paulatinamente, vai. Com dificuldade ou não, né? Com os desafios ou não, mas acontece. Esse freio, São Luís, vai ser perto. Dia 30. Dia 31. Gratuito. Pois eu não lembro o ano passado. Eu lembro que era convite, só não lembro como era a forma de entrega desses convites. Né? Porque a banda recebe os convites para a banda, mas para o público de fora eu não lembro se pode.
No ano passado, no ano passado, foi no Teatro Barreto Júnior. Eu não sei se por ser no São Luís pode ser liberado para o público. Eu acredito que seja, né? Até bacana que seja, mas eu lembro de ter visto mais os familiares dos músicos e os músicos no anterior. Não sei se esse ano eles vão conseguir abrir. Se abrir é massa, né? É interessante que a empresa chega mais presente, né? Pois é, o Assimp ele está crescendo, na verdade, né? Mas ainda tem um déficitzinho de divulgação. Eu acho que é um material bacana que poderia ser mais divulgado. Né? O trabalho deles é muito bom, que é selecionar as pessoas mesmo, criar categorias para o material de cada um, e é uma forma de incentivar. Agora, outra coisa, fugindo desse teu trabalho, o que é que você gosta de cantar? O popular? Pois é. Mas assim, você nunca percebe um negócio, não pega o violão aí, me acompanha aqui, o que é que você gosta? Engraçado que eu gosto muito de dançar frevo e gosto muito de tocar, mas eu não canto muitos frevos. Né? Nada contra, claro, de forma alguma. Mas canto bem pouco, né? Canto quando estou dançando na rua, quando estou brincando, mas não paro muito para cantar frevo, mais para tocar, que eu adoro ouvir. Né? O som não consigo nem descrever o que ele significa para mim. Até pelo tempo que eu já venho grudadinha ali com ele. Mas eu gosto muito de alguns sambas, principalmente os sambas mais antigos. Adoniran é um cara que eu achava magnífico, porque ele, para mim, ele é uma forma de liberdade para cantar com samba. Porque ele cantava sem se preocupar se a letra, a palavra estava correta ou não, né? E encanta, só ouvindo para conseguir compreender. Gosto muito de Bethânia também, eu tenho um amigo que é louco por ela, aí você acaba ouvindo mais, né, quando as pessoas que estão próximas ouvem também. Caetano, inclusive, tinha feito uma pesquisa recente sobre o material dele, e eu acho que o que mais se escuta na minha casa, graças ao meu pai, são as cúmbias e guarachas e mambos e tudo que se imaginar, que ele escuta de vinil. Eu acho que eu escutei muito mais instrumental do que cantado. Pois é, eu acho que tanto ele quanto Dominguinhos foram pessoas extremamente importantes. Escutei não muito, mas escutei bastante, de uma certa forma. Eu acompanhei durante bastante tempo, porque meu pai também ouvia. E minha mãe tinha, mas não era mais vinis, ela tinha mais discos, né? Tinha bastante CDs e eu acabava escutando. E eu comecei a escutar mais quando eu comecei a dançar salão. Eu fiz dança de salão um tempo e ouvi muito forró, o forró pé de serra, o baião. E tive mais contato a partir daí. Algumas composições, algumas brincadeiras nossas também no estúdio, que a gente está criando já para esse próximo disco, já passam por aí. Sem querer dizer muita coisa, mas já passam porque são influências principalmente dos nossos pais e avós. Eu tenho um tio que é muito louco por ele, sempre gostou de todo o trabalho dele, até os óculos do meu tio sempre é muito, sabe, remetiam muito a isso, o chapéu. Dominguinhos também, eu tinha feito um trabalho, um material sobre ele, e foi a partir daí que surgiu alguns trabalhos para esse próximo disco, que eu ainda não posso falar muita coisa, né? Mas aí vocês vão ver com o tempo, e que a gente tem a oportunidade de se ver novamente para conversar novamente sobre isso, sobre essas influências. Mas eu acho que eles conseguiram coisas, dentro das dificuldades que eles tiveram, magníficas. Né? O número de composições, a forma de cantar, a forma de atingir um público, porque só uma pessoa sem coração para escutar uma música dele não se emocionar. Eu acho que todas, né? Você parar para escutar, parece que você está vivenciando isso. No teatro, na época do teatro, era um dos exercícios da gente. Muitas músicas que a gente interpretava vinham deles, né? E era muito bom porque, às vezes, as pessoas se acostumam a só ouvir as músicas de praxe, aquelas músicas que estão mais na mídia, mas não conhecem mais profundamente o artista, né, mesmo, né? A importância dele para aquela cena, a dificuldade de você sair de sua cidade, do seu estado e ir para outro lugar, buscar novos ares, novas oportunidades e levar todo um legado e a responsabilidade de contar a história do seu lugar em lugares totalmente diferentes da sua realidade, nem sempre sendo aceito
E depois de muito tempo consegui fazer com que as pessoas vejam você como alguém tão importante, mas que para chegar até lá teve todo um trabalho de mastigar mesmo, assim, todos aqueles desafios que ele teve no caminho, conseguiu chegar em outros ares e hoje mundialmente. E ela vai correndo pela rua da amargura, com seu corpo coberto de fogo, incendiando ruas e praças, cidades inteiras, queimando tudo que passa. E assim ela passou por mim e me deixou em brasas. E aí eu renasci das cinzas pro nada. Cabugá, Rua de São Bento, Olinda, Roots.